Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor você aí que acompanha cada estudo aí pela internet. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento nesse momento de meditação na palavra. Pare e analise cada situação e tente contextualizar, trazer isso para a sua vida. Cada momento aqui que a gente achar oportuno, nós iremos trazer uma palavra, uma contextualização para os nossos dias. Os exemplos que foram passados, que foram vivenciados, que nós possamos tomar como exemplo, se não erramos como eles erraram. Né? Tem até uma definição de sabedoria que diz que é sabedoria e inteligência, que é aprender com os erros dos outros. Então Deus nos deixou a Bíblia para que nós não possamos ser enganados, né? E aí o primeiro passo é conhecer, né? Para ser o obreiro aprovado, manejar bem a palavra, né? Jesus falava que meu povo se perde por falta de conhecimento. Jesus não, o profeta. E Jesus falou que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Então nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, né? Relembrando que isso é um panorama bem rápido, um resumo sobre a Bíblia inteira. Nós já estamos no livro de Reis e vamos fazer uma breve revisão sobre o que a gente já viu, de maneira bem rápida, e começar a trabalhar o livro de hoje. Então a Bíblia está dividida, né? A Bíblia ela se divide em duas divisões maiores, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai falar das coisas que aconteceram antes de Jesus. O Novo Testamento vai contar o ministério de Jesus e as coisas que aconteceram após Jesus. No Antigo Testamento a gente tem esse primeiro parte do quebra-cabeça aqui, que é a lei, né? Pentateuco, a Torá, que vai tratar dos 5 primeiros livros da lei, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Deus mostrando como Ele criou tudo, como Ele expulsou os povos, né? Através do que Ele tinha prometido a Abraão, como é que Ele expulsou os povos da terra de Canaã, por que Ele escolheu Israel, e por aí vai, até eles entrarem em Canaã, né? Essa aqui é a lei. Foi a revelação que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, depois que eles saíram do Egito. Então aqui, a nossa segunda parte aqui, nós estamos nos livros históricos, né? E os livros históricos, eles são divididos na história deuteronômica é os livros, deuteronômica, que vai tratar ainda da expansão, das guerras ainda que o povo de Israel estava tendo com o pessoal de Canaã, da terra de Canaã. E vai de Josué até 2 Reis, que vai contar as guerras e tudo. E a história cronística, que vai contar o cativeiro. O Reis termina, a história deuteronômica termina no cativeiro, tanto de Israel como no de Judá. Israel pela Síria, Judá pela Babilônia. E depois vai contar, a cronística vai contar como é que vai acontecer o processo de restauração e a volta para casa dessas nações, de Israel e de Judá, para o território onde eles ocupavam. Então aí, 1 e 2 Reis, né, vai contar do reinado dos reis. Né? O propósito, mostrar o governo dos reis sobre o ponto de vista teológico e a justiça do exílio. O que é isso? Os reis, a gente vai ver que eles são avaliados, segundo o autor de Reis, segundo o que eles faziam. Se eles foram idólatras, eles foram ruins. Se eles deram continuidade ao culto e não adoraram outros deuses, eles foram bons. Então no finalzinho a gente vai mostrar
todos os reis de Israel e todos os reis de Judá. E a gente vai ver quem foi bom e quem foi ruim. Então esse é o contexto geral. Esse livro, a história passa de 930 anos antes de Cristo até 722 para Israel, e de 930 até 586, que foi quando Judá foi invadido pela Babilônia, né? E foi levado pelo cativeiro. E aí eles se perguntavam o porquê que Deus tinha feito isso, por que Deus não tinha cumprido as promessas que ele tinha feito aos antepassados dele. E aí eles, revendo as histórias de cada um dos reis e de outros livros, eles chegaram à conclusão que foi a desobediência, e que a gente vai ver que Deus também fala aqui. Lembrando que sempre quando Deus fazia uma promessa para alguém, ele falava assim, ó: obedece. Obedece. Se você obedecer, vai se cumprir. Se você não obedecer, eu vou trazer fome, vou trazer guerra, o povo de vocês vai ser afligido. Mas se você obedecer, bendito será no campo, bendito será na cidade. Então toda aliança que Deus fazia, ele condicionava a obediência, né? A data foi escrita no cativeiro, né? Eles conseguiram. Tem algumas fontes que divergem um pouco disso aí, mas todas são unânimes em dizer que foi nessa data aproximadamente, todas são mais ou menos aproximadas aí, mas que nessa data aqui foi escrito por causa do estilo do hebraico em que é escrito os livros na fonte original, na língua vernácula, na língua no hebraico onde foi escrito. O autor é desconhecido, provavelmente foi uma compilação. Tem gente que diz que foi Jeremias, né? Mas não se sabe ao certo. Eles consultaram outras fontes, o livro dos reis de Israel, consultaram os livros do justo, de Judá e por aí vai, né? Lembrando que quando a gente foi fazer a primeira aula de Josué, eu acho que está lá no livro de Juízes, não, Josué, está lá todas as fontes citadas, onde eles escolheram, não, foi 1 Samuel, ou Josué ou 1 Samuel, que está ali citado todas as fontes que eles usaram, né? Que é o livro dos reis, o livro do justo, por aí, né? Mas foi uma compilação, eles olharam toda a história, quase 3 séculos, mais de 3 séculos, porque também foi escrito Juízes, né? De história, para escrever isso aí. Então aqui um breve resumo, né, da apresentação do livro, da forma como a gente tem que encarar o livro de Josué, ou de 1 Reis, né? Então são alguns pontos interessantes, né? Não dá para falar todas as histórias dele, mas os pontos principais aí vão estar. Então o que é o primeiro ponto, né? Esse livro, no original, ele era junto com 1 e 2 Samuel, aí esse aqui era a terceira e segunda. Samuel era a primeira Reis, 2 Samuel era a segunda Reis, esse aqui era o terceiro Reis e o segundo Reis era o quarto Reis. Então era uma unidade só. Tanto é que a forma, os temas são muito parecidos. Samuel, né? A transição da monarquia, dos juízes para a monarquia, é onde é escolhido o primeiro rei. Então eles tratam tudo a mesma coisa. 2 Samuel, o reinado de Davi, todo, aí vai contar o que ele fez de errado, tudo, a consequência, os filhos que eles tiveram. E Reis começa com Davi velhinho, quase para morrer, e Salomão assumindo. Então, antigamente isso tudo, no hebraico era só um livro. Pode ver que tudo trata de monarquia, de rei, né? Segundo ponto importante aqui trata da história resumida dos reis de Israel e de Judá. A gente vai entender por que Israel, por que Judá. Hoje a gente acha que Israel é tudo junto, né? Mas a gente vai ver que nesse contexto aqui da Bíblia, que Israel são as 10 tribos do norte e Judá são as 2 tribos do sul, que cabe a Jerusalém, aqui, que é Judá,
e Benjamim. Né? As 12 tribos. E aí no contexto todo são as 12. Até Salomão, elas estão unificadas. Davi, quando o primeiro rei, que foi Saul, Davi e Salomão, foi unificado. Era só, as 12 tribos formavam uma nação. Mas aí a gente vai ver lá, acho que no capítulo 12, se não me engano, com a idolatria de Salomão, Deus tira. Lembra que no começo da aula a gente falou que toda aliança que Deus fazia estava condicionada à obediência. No capítulo 11, Salomão idolatra, né, se perde, descumpre o que Deus fez, e no 12 Deus tira o reinado dele, né, fala que a divisão, e aí quem assume é o filho, mas aí já divide. Então esse é o contexto. O autor reflete sobre os erros e acertos dos reis. Então ele vai contar o que cada um rei fez, né, de bom e de ruim. Ele trata também da questão da perspectiva teológica, né? Se o rei foi capaz de acabar com a idolatria, ele era um rei bom. E se se ele restaurasse o culto, ele era um rei bom. Se ele não conseguisse fazer isso, a gente vai ver que teve reis que profanou a casa do Senhor, botou estátuas de Baal, por aí vai, copiou, teve um que copiou lá da Assíria, foi na Assíria, copiou um altar, botou dentro do Senhor e tirou. E aí a gente vai ver esse tipo de coisa. Teve uns que foi. Então, o Manassés, então, eu acho que foi pior que Acabe. Porque o Cabo foi terrível. A gente vai ver ele, um pouquinho da história dele em 2 Reis. E segundo esse ponto de vista aqui, o rei era bom ou era ruim. Então, muitas vezes a gente vai ler lá. Ele fez o que era reto segundo o Senhor, andou nos caminhos de Davi, aí quando era mal. E ele fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de Jeroboão. A gente vai ver o que Jeroboão fez, porque se repete muito isso, né? Fica até, nesse aspecto ele é um pouco parecido com a história do livro de Juízes, né? Que o povo sofria, clamava, né? Se arrependia, clamava a Deus, Deus ia lá e enviava o juiz e libertava o povo, né? Então é desse jeito aqui também. Deus colocava, só que não da forma como em Juiz, né? Mas o rei, ele dependendo do que ele fazia, Deus trazia o juízo para o povo, né? Lembrando que o rei, na verdade, que quem era o rei para ser Israel era Deus, e não a figura humana, né? Porque eles invejaram isso das terras de Canaã, né? Mas aí Deus foi e concedeu isso para eles, né? E o que Deus queria? Que fosse lá, permitiu que tivesse um rei, mas que o rei fosse fiel a ele. A nação demonstrava que Deus era o Senhor se eles não adorassem outros deuses. Então, o primeiro mandamento de Deus, amará a Deus sobre todas as coisas, né? Eles sempre quebravam isso. E a forma como eles quebravam isso, de diversas formas, mas a mais interessante é essa aqui, a idolatria. A idolatria, ela é comparada ao adultério. É o adultério espiritual. Está traindo Deus com outros deuses. Lembra que Deus faz sempre essa analogia, né? Do casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva, né? Nós temos que ter fidelidade com o noivo. E quando se trata, né? Muitas vezes ele usa a palavra prostituição. E eles prostituem com outros deuses. Aqui a gente vai ver algumas coisas de prostitutas culturais, né? Eram mulheres do templo que estavam lá para fazer sexo com os homens e desviar o povo todo. Por isso, um dos motivos pelo qual os homens desviavam tudo, né? O pessoal de Israel. Os profetas exortavam ao arrependimento e ao fim catastrófico, caso a nação se arrependesse. A Bíblia fala que Deus nunca faz nada sem avisar seu povo antes. E o que acontece? Os profetas iam lá e falavam o pecado do povo. Em 1 e 2 Reis e em Crônicas não fica tão claro isso. Mas quando a gente for estudar os profetas, a gente vê o tanto que Deus usava os profetas para falar. Mas aqui existe também Micaías, Aías, que ia lá e falava o pecado do rei. E aí às vezes eles eram presos, às vezes eles morriam, né? Porque afrontavam o rei, como é que é o versículo?
Não se glorie forte na sua força. O sábio na sua sabedoria. E o forte na sua força. Mas temei ao Senhor. Então a gente vê muito isso. Os reis, com o egocentrismo que ele tinha, que eles achavam que podia fazer tudo, né? Ia lá, quando eles eram confrontados, eles pegavam, matavam ou prendiam os profetas. Então a gente vai ver muito isso aqui. Tem um aqui que vai ser preso lá e tal. A gente vai ver mais na frente. Mas Deus sempre avisa o povo antes de qualquer coisa. Deus sempre avisa o seu povo. Então Deus estava avisando para eles. Já tinha avisado na palavra, lá em Deuteronômio. Se vocês me seguirem, vocês vão ser bem sucedidos em tudo. E essa palavra ainda é para os nossos dias hoje. Diferente do que prega a teoria da prosperidade, mas nós seremos bem sucedidos, né? Porque nós teremos a paz que excede todo o entendimento. Né? Hoje eu estava até conversando isso lá no hospital e com uma pessoa que eu conheço, e a gente comentava sobre outra pessoa que era amiga nossa comum, e diante de toda a situação, de toda a tribulação que é o tratamento do câncer, a filha com um diagnóstico já, a sentença de morte dela decretada, mas ela mantinha a serenidade, a paz, sobre tudo isso. E isso é uma prosperidade. Prosperidade não é só bens materiais, igual a teoria da prosperidade é assim não. Então, Deus já tinha colocado isso lá em Deuteronômio. Se vocês obedecerem, vocês vão ser bem-sucedidos. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser mal-sucedidos. E deixou a critério nosso. A gente que escolhe, né? A bênção e a maldição. Então, eles tinham isso. Vai chegar um ponto do descaso ser tão grande que o livro da lei estava perdido. E Josias, um rei que está lá pertinho do cativeiro lá, acha o livro. Ele lê o livro, ele se horroriza com aquilo tudo, porque está tudo errado, está tudo. Chega um ponto de falar que debaixo de toda a árvore frondosa de Israel tinha um altar, uma oferenda para ser queimado aos outros deuses. Tamanho é o nível de depravação espiritual que o povo chegou. E voltando, né? Deus sempre avisa o povo. E Deus, antes de acontecer isso, Ele avisou o povo: vai acontecer isso, você vai arrepender. A gente vê Acabe se arrependendo de algumas coisas e Deus deixa ele viver um pouquinho mais, né? Por aí vai. E um contexto aqui bem interessante aqui é que os evangelhos retomam o livro de Reis, né? Jesus, príncipe da paz, o reino de Deus, né? Os evangelhos estão trazendo. Tanto é que em Mateus, que traz Jesus, o rei, ele vai contar a genealogia todinha para mostrar que Jesus é descendente de Davi, para dizer que ele é o Messias. O foco principal de Mateus, quando ele está mostrando isso, o evangelho lá, é isso: mostrar que Jesus é o Messias. E aqui ele retoma, né, a linhagem de Davi. Depois de 400 e tantos anos, Deus calado, que não falava, aí Deus vem e aparece aqui. E Jesus vem e aparece como rei, a raiz de Davi. E aqui, quando nós fecharmos a introdução aqui, eu acho assim que o mais interessante é a gente entender esse contexto do que as próprias histórias da Bíblia, porque a gente, entendendo esse ponto de vista, fica mais fácil para a gente entender qualquer um desses textos. É por isso assim que a gente demora um pouquinho mais, né, para entender. Então, o tema aqui é mostrar o governo dos reis, se ele foi bom, foi o mal, e a justiça do exílio. Por quê? Porque os caras erraram feio, né? E tinha rei que, além dele pecar, ele ainda botava o povo todo para errar também. Não bastava ele não é só ele não. Então aqui a gente vai ver o reino de Judá, que é o sul, e o reino de Israel, que é o norte. Lembrando que depois da morte a gente vai ver, depois da morte de Salomão, vai ser dividido isso. Sul, né? O sul foi relativamente estável. A gente vai ver que eles tiveram mais ou menos a mesma quantidade de reis. Judá teve 20 reis, Israel teve 19. Tem uns que consideram 20 por causa do tal de Tiviti lá que ele disputou. E aí morreu, houve uma disputa interna lá entre quando morreu o rei
E eles disputaram e consideraram ele, mas a Bíblia não fala que ele reinou, não. Então, no final, todos aqueles reis que estão ali citados e na sua sequência, na sua data que ele reinou e quantos anos ele reinou, está tudo citado em Reis, lá no finalzinho. A gente vai ver. Então o que acontece? O sul foi mais estável, não teve tanta idolatria como teve no norte, mas teve muito. Não foi como o norte, mas teve muito. E talvez por isso Deus tenha tido uma misericórdiazinha deles lá e deixaram, né? E também para preservar a aliança que ele fez com Davi, que ele não quebrou, né? Ele fez a aliança e não podia quebrar. Todos eram da linhagem de Davi, foram 20 reis e durou 350 anos mais ou menos. Foi de 930 a.C. até 350. Ou até 586, que vai dar mais ou menos os 350. Né? Foi quase o dobro de Israel. Então Israel a gente vai ver que vai ter muita conspiração. Um cara vai matar o outro vai tomar o poder, o outro vai usurpar. Os caras não têm paz. Né? Lembrando que isso aconteceu também aqui, só que em uma menor quantidade. Né? A Thalia, por exemplo, era mais de um lá que usurpou o trono. Matou a família toda para ficar no reinado. Acho que foi de Joás, se não me engano. Aí uma serva lá levou Joás para o templo, o sacerdote escondeu ele lá, e por aí vai. Aqui houve 7 dinastias que reinaram, nessas conspirações. Né? Quando um matava o outro, não dava dinastia, porque o cara matava a família do outro todinha. Um rei assumia e matava a família. Por exemplo, o Léo aí era o Jeroboão. Eu tomei o lugar, assumi o lugar dele, vamos supor que foi uma conspiração, matava a família dele todinha para não ter nenhuma insurreição contra mim e ameaçar o meu reinado. Então isso era praxe. Assumiu, matou todo mundo. Aí 19 reis e demorou os 200 anos. Então esse é o contexto, né? Geral. Cada rei reinou 10 anos. Não, tinha um que reinou, teve rei que reinou acho que 7 dias, teve outro que reinou 3 meses, teve outro que foi 7 meses. Teve rei que reinou 50 anos aí. Mas aí o esboço do livro é esse. O Reino Unido vai até o capítulo 11. Né? Salomão, né, Davi morre e Salomão herda o trono. E pela idolatria Deus tira o trono dele. Né? Fala, ó, vou dividir o teu reino. Não vou tirar agora não por causa da aliança que eu fiz com Davi. Mas o reino vai ser dividido. Aí é onde entra o norte e o sul. Aí a partir daí ele conta como é que se deu essa divisão. E vai até esse aqui. E vai até o segundo reis. Né? Falando, aí vai alternando. O reinado do fulano de tal, do norte, o reinado do fulano de tal, do sul. Eles vão contando as histórias dos reis assim, vão alternando um com o outro. Na terceira parte fala aqui sobrevivente, o reino sobrevivente, que vai ser Judá, porque demorou um pouco mais. Israel caiu em 722 a.C. e Judá em 586, demorou um pouquinho a mais. Então aí a gente começa. Adonias usurpou o trono. Adonias era irmão de Salomão. E tinha outro filho mais velho. Geralmente era o filho mais velho que assumiu o trono. Adonias tinha um na frente dele. A Bíblia não deixa claro, pelo menos nesse livro de Reis. Mas dá a entender que Davi promete o trono a Salomão. E Salomão não é o primogênito dele. Mas no decorrer da história, ele que vai reinar, né? E Davi faz ele rei. E aí ele usurpou o trono. Ele faz aliança com Jonas, que era um general de Davi, que ganhou muitas batalhas, mas Davi não confiava nele, porque por 2 vezes ele desobedeceu. Ele matou os caras que Davi falou que não era para matar. Mas ele faz aliança com Joabe e o Abiatar, que era o sacerdote. E aí eles se declaram reis. A mãe de Salomão, Meg, vai falar com Davi, que é a Betsebe, aquela lá que Davi adulterou com ela lá, que matou
Urias, por causa dela.